Olá pessoal, meu nome é Arildo Miguel Crespan. A finalidade deste canal é apresentar as riquezas da nossa fé do Catecismo da Igreja Católica. Gravarei um programa por semana. Espero vocês. Grande abraço. Nós estamos vendo a autenticidade dos evangelhos e não poderíamos deixar de mencionar algo sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, que também é chamado de cânon de Moratória. Cânon de Moratório do século II, que diz assim: as proezas de todos os apóstolos. Proezas. E foram escritos num livro por São Lucas. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo pelo céu. Vejam que vocabulário bonito. O livro dos Atos dos Apóstolos, as proezas dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos fizeram lá com tanta dedicação, sob a inspiração do Espírito Santo. O primeiro impulso da criação da igreja. E o testemunho mais antigo que a gente tem de que São Lucas foi autor dos Atos dos Apóstolos, chamado de cânon de Moratório, lá do século II, que afirma o seguinte: as proezas de todos os apóstolos foram escritas num livro. Lucas, com dedicatória ao excelentíssimo Teófilo. Aí reconheceu todos os fatos particulares que se desenrolaram sob os seus olhos, que se desenrolaram sob os seus olhos e os pôs em evidência, inclusive deixando de lado o martírio de Pedro e a viagem de Paulo da cidade de Roma rumo à Espanha. Então, um testemunho do século II, do chamado cânon de Moratório, dá este testemunho bem claro sobre São Lucas, que foi ele quem escreveu os Atos dos Apóstolos. E notamos aqui que no início dos Atos dos Apóstolos, bem interessante, dá uma sequência lógica. E ao final do Evangelho de São Lucas, e ambos são dedicados a Teófilo, além de que o estilo e o vocabulário são parecidos. Segundo São Jerônimo, que viveu do ano 348 ao ano 420 depois de Cristo, os Atos dos Apóstolos foram escritos em Roma, em grego. E quando São Lucas estava ali, ao lado de São Paulo, prisioneiro lá em Roma, por volta do ano 63, já próximo da sua morte, que deve ter acontecido em 67. A morte de São Paulo, o martírio de São Paulo, onde tem hoje a Basílica, fora dos muros de São Paulo. Então, São Lucas ali prisioneiro com São Paulo, também prisioneiro. E ali certamente ele escreveu o Evangelho. E diz que ele fez uma pesquisa, São Lucas fez uma pesquisa, e ele escreveu para Teófilo. Era alguém importante, sem dúvida, Teófilo, que ia se incumbir depois
de difundir o livro. Porque naquele tempo era muito difícil de difundir o livro. O livro devia ser copiado à mão, um por um, pois não havia imprensa. Veja que então os escritos dedicavam as suas obras a alguém que tivesse algum recurso, que tivesse algum dinheiro, que tivesse algum meio de reproduzir a obra. Por isso que São Lucas, ele confiou tanto o evangelho dele, quanto os Atos dos Apóstolos, aquele Teófilo, que devia ser uma pessoa importante, com grandes poderes, que devia ser alguém importante na comunidade de Roma, convertido ao cristianismo. Teófilo. E os Atos dos Apóstolos. Portanto, os Atos dos Apóstolos, meus amigos e minhas amigas, são o primeiro livro de história da Igreja. Igreja nascente e escrito por uma testemunha ocular dos fatos. São Lucas assistiu todas estas coisas, teve contato com os apóstolos, viveu com eles, comeu com eles, viveu, conversou com São Pedro, conversou com São Paulo. Vejam, conversou com a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo, e tudo mais. E narrou tudo isso de maneira precisa e sóbria. E aí podemos conhecer o rosto da Igreja do primeiro século, o rosto da Igreja, da sua organização, o rosto da Igreja, e por isso é chamado o Evangelho do Espírito Santo, o Evangelho de São Lucas. Está bem? Então aí nós podemos conhecer um pouco da história dos Evangelhos. Podemos conhecer um pouco também dos Atos dos Apóstolos. E estamos começando o nosso estudo do Evangelho de São Mateus, o primeiro a ser escrito, a pedido dos apóstolos. E já fizemos um estudo do Evangelho de modo geral. Explicamos já como os Evangelhos foram escritos. Falamos do Evangelho de São Mateus. Falamos do Evangelho de São Marcos, o segundo. Falamos do Evangelho de São Lucas, o terceiro. E por fim falamos do Evangelho de São João. E igualmente falamos sobre o quê? Sobre os Atos dos Apóstolos, o início da Igreja. Façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.